Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos? Amém? Aleluias. Então, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria que você ficasse bem ligado, evitasse de estar para lá e para cá. Deixa para tomar algo no final. Que essa noite, quero trazer algo que Deus colocou no meu coração já tem dias. Às vezes Deus me dá uma ministração e eu demoro dias para ministrar, até ver o tempo certo de ministrar essa palavra. E hoje nós vamos celebrar a ceia. Essa ceia fala de uma vida com o Senhor, essa ceia fala de comunhão, de celebração. E eu quero trazer uma palavra bem própria para a igreja, própria para cada um de nós, amém? Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 7, versículo 21. E nós vamos dar uma andada na palavra hoje, antes de ceiar. Durante essa pregação você vai entender por que eu demorei tanto a ministrar. Já faz dias, eu não vou terminar hoje essa ministração. Provavelmente vai ficar para outro domingo. Aleluias. Glória a Deus. Amados, nós vivemos no tempo do Espírito e também conhecido como o tempo da graça. E hoje nós temos visto muita gente se apegando com essa palavra graça e muitas pessoas não têm traduzido essa palavra e entendido exatamente como ela é. E muitas vezes algumas pessoas elas pensam que graça é uma liberação para pecar. E não é. Mateus 7, 21, a palavra diz nessa tradução aqui, ele diz, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Jesus, ele ensina sobre essas coisas, e ele foi bem enfático nisso aqui. Ele diz, nem toda pessoa, nem todos que chamam Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a gente percebe, queridos, que a entrada para o reino não é de toda forma e não é da nossa forma. Existe uma forma para entrar no reino. E Jesus disse que essa entrada é através de fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Ele deixa isso bem claro. E essa noite eu queria que você ficasse bem ligado em cada coisa, porque Jesus falando sobre a questão da entrada no reino de Deus, entrada no céu, ele não deixou a coisa tão fácil. Como muitas vezes a gente pensa, não, vai lá na frente, levanta a mão, faz uma oraçãozinha e volta e está resolvido. Não é bem assim, amados. E hoje eu queria que saíssemos daqui conscientes que não é bem assim. Nós precisamos de ter uma convicção de salvação. Nós precisamos ter certeza de salvação dentro de nós. Porque tem muita gente falando Senhor, Senhor. Mas isso aqui não sou eu que estou dizendo. Foi o próprio Jesus que disse. Nem todo aquele ou toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor. Porque tem muita gente, amados, indo aqui na frente e dizendo Senhor, Senhor. Fazendo até a confissão. Mas Jesus nos advertiu sobre isso, dizendo que nem toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas somente somente quem faz a vontade do meu Pai. Então eu estava meditando sobre essas coisas e o Senhor me levou a vários textos e eu quero compartilhar isso, porque antes que eu ministre para vocês, eu fui ministrado. Eu fui pensando até na questão da minha salvação. Mas pastor, o Senhor sim. Por que não? Eu precisei me avaliar nos requisitos da palavra, se de fato estou salvo. Eu preciso dessa certeza. Porque se você tiver uma vírgula de incerteza, certamente você não é salvo. E uma das coisas que a gente precisa ter certeza
nós não podemos ter um ponto, uma vírgula de dúvida. Não podemos ter 1 milímetro de dúvida a respeito da nossa salvação. Amém? Temos que ter certeza absoluta de salvação. Por quê, amados? Muitas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos pessoas falando, entrega o seu coração a Jesus, que Ele quer o coração. Não, amados. Jesus não quer só o coração, Jesus quer a sua vida. Então não entra nessa, eu entreguei meu coração a Jesus. Mas você tem outras partes da sua vida e Ele não só quer o coração. Nesse relacionamento com o Senhor, é uma entrega total. Então aquela coisa que você pensou que era só o coração, cai fora. Tem que se entregar 100%. Totalmente. Amém? Uma coisa que a gente, muitas vezes a gente para e a gente escuta demais, é naquele convite final que a gente faz, a gente pergunta se as pessoas querem receber Jesus, né? Você quer receber Jesus? Tem muita gente que diz não. E às vezes a gente prega e a gente faz essa pergunta por aí na rua, nas casas, por onde a gente vai pregando a palavra, e tem muita gente dizendo sim. Mas deixa eu dizer uma coisa, amado. Quando você diz sim, eu quero, e orou, não está resolvido não. Amém? Não está resolvido não, porque a gente só fez a primeira parte. Então essa primeira parte aqui foi feita. Senhor, Senhor, eu recebo Jesus como meu Senhor. E Jesus disse, tem muita gente fazendo a primeira parte. Porque, amado, salvação não está só na primeira parte. Olha como uma coisa é grave. Muitas vezes nós paramos na primeira parte. Nós recebemos Ele como Senhor. Nós estamos até dizendo, Senhor, Senhor. Mas a segunda parte, meu irmão, Jesus disse que só quem entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Primeira parte, Senhor, Senhor. E a outra. Eu quero hoje à noite que você seja bombardeado mesmo. Você, pastor, sair bombardeado, porque eu estou até em dúvida que eu estou salvo. Se você estiver em dúvida que você é salvo, meu irmão, eu quero que você tire essa dúvida do seu coração, receba Jesus, comece a fazer a vontade de Deus a partir de hoje, para que venha certeza e convicção do seu coração que você é salvo. Amém? Não fica na dúvida, não. Então a palavra deixa isso bem claro, queridos. Porque às vezes nós recebemos Jesus porque a maioria de nós estávamos num aperto, né? Estávamos num arroxo tão grande. E muitas vezes nós aceitamos o Jesus terapeuta, né? Recebemos uma boa palavra, entramos em um bom ambiente e acabamos passando por uma sessão boa. Saímos daqui com uma boa impressão no coração e achamos que tudo está resolvido. Não, começou naquele dia. Começou ali. Deixa eu dizer uma coisa, amados, não é suficiente você gostar da igreja, você gostar da música. Eu vejo às vezes as pessoas para cá, eu gosto tanto da música, mas daqui a pouco elas vão se embora. Porque gostar da música não é suficiente. Gostar até do pastor não é suficiente. Gostar da turma, eu tenho uma turma lá na igreja que até eu me encaixo. Eu acho que é a igreja. Não é suficiente. Ah, pastor, mas eu canto os hinos, eu sei tudo. É só o começo. Nós acabamos deixando salvação e achando que salvação é uma coisa tão fácil. Porque nós queremos que seja da nossa forma. Eu quero ser salvo, mas do meu modo. E não vai ser assim, queridos. Deixa eu já te adiantar. Se você pensa em salvação do seu modo, vai ter problema. Porque salvação tem que ser do modo de Deus. E o modo de Deus está escrito na palavra. Na palavra de Deus. É tanto que Jesus disse assim, ó. Quem faz a vontade do meu Pai
mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus, amados? A vontade de Deus é a palavra dele, é a escrita. A vontade de Deus está escrita, ninguém é ignorante da vontade de Deus. Mas Jesus disse que quem faz a vontade do Pai é que vai entrar no reino dos céus. Você está fazendo a vontade do Pai? Deixa eu dizer outra coisa, amados. Jesus não é um programa de automelhoria, de autoajuda, não. Jesus, ele não veio tentar recalchutar o ser humano, dar um jeito, não. Ele veio morrer para um propósito. Porque para o homem não tinha mais jeito. O homem transgrediu, o homem pecou e o homem foi destituído, cortado de Deus. E foi condenado ao inferno. Jesus veio para trazer salvação. E isso foi tão sério, custou um preço tão alto, que Jesus teve que morrer. Não teve outra maneira de pagar a salvação pelo pecado do homem, se não fosse a morte do inocente. Então muitas vezes a gente acha que é fácil essa salvação. Não, ensina-se uma graça muitas vezes que não existe na palavra. E não é assim, queridos. A gente começa a perceber aqui que existe na palavra o modo de Deus, o modo de ser salvo, a maneira pela qual nós caminhamos para herdar essa salvação, para viver nela, amém? Fazer aquilo que a palavra nos deixa bem claro. Olha o que diz em Eclesiastes 7:20. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Enquanto você abre Eclesiastes 7:20, todos nós, amados, todos os nossos atos de justiça, tudo que a gente faz, pensando que vai criar um ponto diante de Deus, vai criar um crédito. A palavra diz que todos esses atos, com essa intenção, é como trapo de imundícia. Não vale nada. Tudo que o homem faz, tudo que o ser humano faz, na intenção de impressionar a Deus porque fez um ato bom, a palavra diz que isso não passa de um trapo de imundícia. Porque, amados, a nossa salvação não depende absolutamente nada de nós, mas do Senhor, de tudo que Jesus fez. Por isso nós estamos celebrando o nosso relacionamento com o Senhor. Eclesiastes diz aqui: não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. O problema foi esse. O problema é que o homem estava no mundo e ninguém fez o que era direito e que nunca errasse. E isso comprometeu o ser humano. E o ser humano, ele acaba entrando num estado grave de pecado. E ele acaba se distanciando tanto de Deus, que Deus teve que vir em Jesus em busca do homem. Em busca do ser humano. Para trazer para ele a salvação. Mas quando Jesus fala essa questão de salvação, lá em Mateus 7:21, ele deixa bem claro que a salvação veio, ele trouxe salvação, mas não é porque você está dizendo Senhor, Senhor, que você é salvo. Não é porque uma pessoa está gritando Jesus, Jesus, meu Deus, que é salvo. Salvação implica em fazer a vontade do Senhor. Amém? E nós precisamos entender, estamos ou não fazendo a vontade do Senhor. Porque se não estamos fazendo a vontade do Senhor, queridos, precisamos começar a fazer. Caso contrário, nós vamos comprometer a nossa vida no que diz respeito ao reino dos céus. Amém? Aleluias. Então,
A gente sabe, queridos, que, como eu falei, Jesus não veio dar uma recalchutada na pessoa. Jesus não veio colocar remendo, não. A proposta de Deus para a nossa vida é um novo nascimento. E a gente sabe que nesse novo nascimento está a morte, amados, da nossa velha natureza, dos nossos velhos caminhos. Amém? Nós precisamos abandonar essas coisas. O nojo ao pecado, a proposta de um caminho de santidade, a morte da nova natureza, da velha natureza, implica nessas coisas. Se continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes de virmos aqui na frente e dizer: Senhor, Senhor, se eu sair daqui da frente e eu volto para a minha vida fazendo as mesmas coisas, eu só disse: Senhor, Senhor. Salvação ainda não está atuando em mim. Eu só disse: Senhor, Senhor. Se eu voltei às velhas práticas, os velhos caminhos, isso implica dizer que eu não fui salvo. Eu só disse: Senhor, Senhor. Eu lembro que quando a gente bagunçava o dia todinho, quando chegava à noite, a gente não queria que chegasse à noite, porque a gente ia sentar na mesa e minha mãe ia dizer ao meu pai tudo de bom que a gente fez durante o dia. Aí o negócio ia apertar. Então, na ceia, Deus está tratando coisas aqui. Amém? E quando Deus trata, não é para nos machucar, não é para nos oprimir, não é para nos condenar, não. É para a gente entrar na linha. Quem é pai e mãe aqui? De vez em quando você precisa dar um safanão no menino, né? Mas você dá porque você odeia ele? Não. É porque você ama. E quem ama, corrige. Quem ama, vez ou outra, tem que dar um saculejo. Amém? Porque ama. Quem não ama, deixa de todo jeito. Sim ou não? Mas quem ama tem que arrochar os parafusos, apertar. E às vezes o culto é para apertar os parafusos. Que a gente tá meio assim de todo jeito. Mas eu louvo o Senhor porque Ele nos ama. Amém? Aleluias. Então, queridos, uma coisa importante nesse nascer de novo é que precisa haver dentro de nós um verdadeiro arrependimento. O arrependimento genuíno. No momento que a gente vem aqui, a gente recebe Jesus, confessa-o como o Senhor de nossa vida, e a gente volta, a gente precisa voltar arrependido. Agora, uma coisa que eu achei interessante, e eu achei duas palavras que no grego, elas têm as mesmas raízes, é a palavra arrependei-vos e enchei-vos. Ela tem a mesma raiz. Esse enchei-vos do Espírito, Efésios 5, 18, ele dá a ideia de continuamente alguém sendo cheio. Amém? E a palavra arrepender-se, arrependei-vos. Você não se arrepende no dia que chegou aqui. Às vezes eu vejo pessoas vêm aqui e elas vêm e elas choram. E eu já vi pessoas dizer: rapaz, fulano, ali se converteu de verdade. Por quê, irmão? Rapaz, encheu 1 litro de lágrima. Teve que chamar a ajuda do povo lá para limpar, que foi tanto choro que o povo estava escorregando nas lágrimas. Mas, amado, às vezes sai naquela porta e continua fazendo as mesmas coisas. E isso ali não foi arrependimento, foi remorso. Porque quando se arrepende, de fato, e quando se entende esse arrependei-vos, continua se arrependendo. Esse arrependei-vos nas nossas vidas é todos os dias, é todo momento. Se você não tem aquela atitude de arrependimento quando faz algo errado, quando diz algo errado, quando olha algo errado na internet, quando ouve algo errado, você não se arrepende, tem alguma coisa errada com você, meu irmão.
Porque se arrependei-vos, porque a mensagem de Jesus era essa, arrependei-vos. Se você ler Mateus 4, 19 por diante, ele entra no ministério dele e ele começa a pregar sobre arrependimento. Se continua fazendo as mesmas coisas que faziam sem arrependimento, tem algo errado. Me arrependi naquele dia, até chorei, voltei chorando, mas depois continuei fazendo as mesmas coisas sem arrependimento algum. E isso implica dizer, queridos, que nós não estamos fazendo a segunda parte. Eu cheguei diante do Senhor, eu abri meu coração, eu me arrependi, eu até chorei. Mas quando eu voltei, parei de fazer a vontade do Senhor. E isso é sério. Isso é grave. Estou dizendo a você que eu estava estudando isso aqui, eu estava avaliando a minha vida, meu Deus. Não, eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Aleluia, comecei a avaliar a minha vida. E me levou, amados, a entender o seguinte, que a partir de hoje, como eu tenho essa revelação, esse entendimento, eu preciso andar com o coração contrito, em um tom maior, em arrependimento, em um maior grau. Você entende? Eu não posso mais me comportar como eu me comportava antes de entender essas coisas. O arrependimento tem que estar mais afinado na minha vida. Amém? Porque a partir do momento que o diabo lança uma oportunidade para mim e eu abraço, e eu não me arrependo disso, e eu vejo isso como normal, eu estou trazendo algo que vai contra a minha salvação, contra a minha entrada no reino do céu. E isso, amado, se eu estou continuamente pecando e acho que isso é normal, daqui a pouco a gente vai em João capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 1, e nós vamos ver o que a palavra diz lá. Se eu estou pecando e achando que é normal, não tem arrependimento, não tem uma dor por dentro, não tem um desejo de deixar, isso implica em coisas graves no que diz respeito à minha salvação. Então aquela doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, é uma mentira. É uma furada, meu irmão. Não entra nisso, não. Posso ouvir um amém? Então deve haver um verdadeiro arrependimento. Tem que haver um verdadeiro e genuíno arrependimento. E tem que arrependei-vos. Isso é todos os dias. Toda oportunidade que temos de pecar e pecou, tem que arrepender-se. E quanto ao pecado, você tem que ir tomando nojo do pecado cada dia mais. Amém? Isso tem que fazer mal a você. Isso tem que fazer mal a mim, amados. Se os ambientes que eu frequentava, se o tipo de coisa que eu via, que eu ouvia, quando eu era pecador de carteirinha, hoje eu disse que fui lá na frente, recebi Jesus, Jesus é o meu Senhor Salvador, e eu faço do mesmo jeito, eu tenho a mesma atitude dentro de mim, quanto àqueles ambientes, quanto àquilo que eu vejo, quanto àquilo que eu falo, quanto à minha vida, eu estou do mesmo jeito daquele velho homem, que era antes de vir aqui na frente. Então, o meu vir aqui na frente e declarar Senhor, Senhor, não está causando efeito. Porque eu permaneço do mesmo jeito. Nós precisamos, amados, entender porque nós decidimos receber Jesus. Nós precisamos entender esse caminho. Porque talvez, amados, sempre desejamos, quando nós chegamos ao Senhor, melhor dizendo, nós chegamos para receber Jesus porque queríamos ser o Senhor nos abençoasse,
mas dentro de nós já tem bem pontuado a maneira que eu quero chegar no céu. Eu entreguei meu coração a Jesus, mas eu entendo que é assim, 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 eu vou andar assim, 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 eu já pontuei a maneira de chegar no céu, já defini a minha forma. E eu quero dizer uma coisa para você, amados, não é da nossa forma. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Então aquela ideia que você tinha, não, eu recebi Jesus, mas eu acho que é assim, assim, assado. Deixa eu te adiantar para você já ir tratando isso aí. Se você continuar pensando que você vai chegar no céu da sua forma, não vai chegar. Ou nós nos rendemos à forma, a Jesus, a palavra, ou nunca vamos chegar lá, amados. Mas pastor, mas eu lembro que na minha conversão eu tive uma experiência, eu fiquei emocionado, eu corri até cair. Cair não resolve nada. O que resolve é a prática da palavra. Jesus não disse que entrará no reino de Deus aquele que levou uma cambalhota. Caiu. Não, caiu, vai para o céu. Não, não é isso que ele diz. Ele diz, somente quem faz a vontade do meu Pai. Então vamos caminhando na palavra. Duas coisas importantes, amados, para essa certeza eu vinha conversando outro dia com os irmãos a respeito de coisas que às vezes pessoas dizem crente e continuam fazendo, continuam vivendo. E eu conversando com o irmão dizendo, rapaz, é porque a questão não é você se tornar crente, é você nascer de novo. Porque a palavra diz que até o diabo crê, mas estremece. Então não basta crer, meu irmão, tem que nascer de novo. Sabe que existia um homem que cria, chamado Nicodemos? O cara cria. Foi ter com Jesus de noite. E Jesus disse para ele, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar. Versículo 3. E o versículo 5, eles não podem ver o reino de Deus. E outra palavra que a gente vê na Bíblia a respeito de salvação é arrependimento. Tem que se arrepender e tem que continuar se arrependendo. Amém? E uma coisa, amados, que eu percebo e que a gente precisa ter cuidado, é que às vezes nós temos dificuldade. Sabe que se você é aquele tipo de crente que tem dificuldade de receber a palavra como ela é, tem algo errado. Porque às vezes a gente quer ouvir a palavra como a gente quer. Não, eu não gostei da palavra não hoje, porque a palavra foi muito dura. Jesus disse aí, foi bem claro, foi bem duro. E eu não posso dar um jeito para amolecer. Amém? Até porque a palavra diz que a gente não pode tirar nenhuma vírgula. Então Jesus ele foi bem enfático nessa questão de pessoa estar dizendo Senhor, Senhor, e não entrar no reino dos céus. Ele deixa isso bem claro, amados. Então, se a gente tem dificuldade de ouvir a palavra e de aceitar a palavra como ela é, vamos ter que trabalhar isso aí. Porque às vezes Deus fala o que a gente precisa, não o que a gente quer. Às vezes a gente vem, não, Senhor, hoje eu vou para o Senhor falar comigo. Vou com as duas ouvidos abertos. Senhor, fala que teu servo ouve. Aí quando chega aqui é uma palavra dessa. Não, Senhor, não era isso que eu estava querendo ouvir, não. E nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a palavra. Amém? Exatamente como ela é. Porque muitas vezes, amados, as pessoas elas não querem ser confrontadas com ensinos contra pecado. E muitas igrejas não ensinam mais ensino contra pecado porque diz que o povo vai embora. Amados, eu acredito que se ensinarmos sobre isso, o povo vai ficar. Amém? Você vai ficar exatamente porque estamos tratando de coisas contra pecado. Amém? Então precisa se tocar nessa questão. Às vezes a gente demora demais falar algo sobre pecado. Está acontecendo o pecado, tem que ser falado.
E às vezes não queremos ser confrontados. E eu quero dizer uma coisa para você: nem tudo é só boas notícias. Amém? Nem tudo é só boas notícias. Como a gente quer, eu quero só uma boa pregação de fé, de prosperidade, de riqueza, de crescimento. Uau! Mas nem sempre vai ter aquela boa palavra. Você, meu Deus, que palavra maravilhosa, sai encantado. E se não submetermos à palavra, amados, nem tudo vai ficar bem. Se não nos posicionarmos, nem tudo vai ficar bem. Porque a palavra vai apertar os parafusos, até a gente ajustar. Porque a gente entende, amados, a palavra diz que o Senhor, como noivo, aprendemos escatologia esses dias, que o noivo vem buscar uma noiva pura, santa, ajustada, purificada. Jesus vem buscar a sua igreja dessa forma. Não é de todo jeito. Amém? Aleluias. Então, amados, tem que haver arrependimento nas nossas vidas. E temos que ser confrontados com a verdade. Não podemos abrir mão, não podemos ficar com raiva, ou não quer nem ouvir. Não, precisamos ouvir. Jesus tem que ser o Senhor das nossas vidas. Não é só o Salvador. Eu corri para lá e recebi o meu Salvador, estou salvo, estou bem, mas estou vivendo de todo jeito. Não é por aí. Se você percebe, você lembra que quando você era sem Deus no coração, como era a natureza? Efésios capítulo 2, que éramos por natureza filho da ira. E essa filho da ira tem uma palavra no grego que diz que essa palavra filho da ira, ela vem da raiz de alguém tão ruim, tão mal, que não tem nem direito de existir. Isso era eu e você. Mas o que acontece, amados? Deus vem e nos resgata. Amém? Deus vem e nos resgata. Deus vem e nos perdoa. Deus vem em Cristo e nos dá uma oportunidade de existir. E ainda Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que é que a palavra diz. É bem conhecido, né, esse texto. E aqui a gente vê, amados, por que o Senhor nos ama e se importa conosco. Porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa era a condição do homem. Então Deus vem em Cristo Jesus para nos trazer de volta para Ele. E mais na frente, a gente lendo em Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. O salário do pecado é a morte. Então, amados, se não ensinarmos sobre pecado, se não confrontarmos o pecado, pessoas vão morrer. E ontem estávamos na reunião em Campina Grande de supervisão, e pastor João deu uma palavra e eu vim pensando no que ele disse. Ele começou a dar exemplo, como se Deus agia no Antigo Testamento. Era um julgamento instantâneo. Acontecia, o povo pecava e acontecia um julgamento instantâneo. E ele disse, tem muita gente pensando que o julgamento não está acontecendo. Está acontecendo. Só que esse julgamento, ele está sendo parcelado. Pessoas pecam e não se arrependem, estão lá, e você daqui a pouco você começa a ver essa pessoa sendo destruída paulatinamente. E ele diz, muita gente não percebe isso. E acha que não está acontecendo, mas está.
Porque o mesmo pecado que matava na antiga aliança, mata hoje. Do mesmo modo. E por que muitas vezes, mas nós precisamos de palavra como essa? Porque nós precisamos confrontar o pecado. Aquilo que está na nossa vida, que precisa sair. Que nós precisamos deixar. Porque existe um salário. Se não confrontarmos, nos arrependermos, e esse arrependimento vinha acompanhando as nossas vidas, vamos morrer. Porque o pecado é mortal. Diga comigo, o pecado é mortal. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa, amados. É muito bom quando ouvimos boas palavras, né? Mas nenhuma palavra, amados, do melhor coach, nenhuma palavra motivacional pode resolver o problema do ser humano. Somente o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós, é capaz de resolver um problema, a úlcera, o câncer, chamado pecado que está dentro do ser humano. Somente o sangue de Jesus, amados, pode sarar, pode curar, pode restaurar a vida do homem. Amém? Então, muitas vezes, amados, uma pessoa vive uma condição de vida de pecado, e a gente muitas vezes não quer confrontar o pecado. Fica alisando. Está tudo bem, querido. Vai nessa tua força que tu vai parar no quinto. Então o pecado tem que ser confrontado. E eu sei, queridos, que nem todo mundo tem coragem de confrontar o pecado. Nem todo mundo tem coragem de chegar para a pessoa e dizer, você tem que se arrepender. Esse seu problema de saúde aí é falta de perdão, raiz de amargura. E se você não se arrepender, for na pessoa lá e pedir perdão, você vai morrer. É mais fácil dizer, não, eu não sei porque eu estou orando e não está acontecendo, não sei se é falta de fé. E muitas vezes a gente sai tentando tapar o sol com a peneira. E muitas vezes, amados, você vai ter que chegar e confrontar o pecado mesmo. E chegar para a pessoa e dizer, meu irmão, seu problema é falta de perdão, raiz de amargura, e daí por diante. Se você não se arrepender disso, nem ora. Não adianta ir para ciclo de oração, corrente de oração, monte de oração. Não. Desça o monte e se arrependa. Vá pedir perdão ao irmão lá embaixo do monte, ou lá em cima do monte. E ajeita a sua vida que você melhora. Porque existe coisa muitas vezes na vida que está amarrada, né? Está travada, está enguiçada, a coisa não anda. E muitas vezes, a maioria das vezes, chama-se pecado. E às vezes a gente fica tentando tirar uma coisa, tirar outra, expulsar o espírito, expulsar isso. Tem que falar, tem que confrontar o pecado. Jesus chega para Nicodemos e vai direto, meu irmão. Se não nascer de novo, meu querido, não pode ver o reino dos céus. A mensagem foi dura, foi nua e crua. Onde estão os ministros que têm coragem de confrontar o pecado? Porque uma palavra bonita e maravilhosa vai deixar a pessoa na mesma condição. Ela vai sair de lá, até aquela oração, não, mas fulano tem uma oração, eu me senti tão bem. Mas amanhã você liga e está do mesmo problema. Está na mesma condição. Tem alguma coisa errada ou não tem? Tem. Porque a vida tem que mudar, queridos. A vida tem que mudar. Da mesma maneira, amados, que vivíamos de todo jeito. Recebemos Jesus e estamos mudando a cada dia, estamos com nojo do pecado. Estamos querendo viver uma vida transparente diante do Senhor em santidade. Também, do outro lado, a minha vida, quando eu aceitei Jesus, era enguiçada, era amarrada, era travada. Mas quando eu recebi Jesus, a coisa mudou.
Tem que acontecer isso. Eu não aceito, amados. Uma pessoa recebe Jesus e a vida continua do mesmo jeito. Porque onde salvação entra, onde Deus entra, a coisa tem que mudar. E muitas vezes o que acontece é que nós paramos na primeira parte do versículo. Muitas vezes nós paramos no Senhor, Senhor. E cadê fazer a segunda parte? Fazer a vontade do meu Pai. Sabe que fazer a vontade do meu Pai, muitas vezes é você ir lá na casa daquela pessoa que você tem vontade de dar um murro na cara dela. Você dá um beijo nela. Você levar um presente para ela. Você pedir perdão. Isso é a vontade do meu Pai. Sabe o que é a vontade de Pai? É muito você parar de falar da vida alheia. Se portar com sua vida e deixar de falar da vida dos outros. Isso é a vontade de Deus. Palavras motivacionais não mudam. Não sara o câncer do pecado. Que muda a vida do homem é arrependimento para valer. É o temor do Senhor. Amém? É nascer de novo. É uma entrega total. Até porque, amados, se a gente for fazer um peneirão, ninguém aqui pode apontar o outro não. Se formos fazer um peneirão, somos todos iguais. O Senhor nos encontrou. Eu estava conversando com o irmão e ele disse, irmão, eu olho para a igreja e eu fico olhando como Deus é bom. Porque eu fico olhando o que tem de ex isso, eis aquilo outro. Tem um monte, tá assim, ó. Aí às vezes alguém erra na igreja e tem um monte apontando. Quem és tu? Tu é o que é, eu sou o que sou por causa da graça. Amém? Por causa da graça. Não adianta ninguém, amados, estar querendo dar uma de bonzinho, não, de santarrão, não. Isso é hipocrisia. Somos o que somos por causa da graça. Mas a graça veio e a gente tem que tomar posse dessa graça. Nós precisamos valorizar essa graça. O que acontece, amados, muitas vezes é que o Senhor nos encontrou e a gente era ex. Você pensa aí o ex que você era. E você diz, mas se Deus me quis do jeito que eu era, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Não. Aí a coisa muda. Senhor, Senhor. A partir do momento que Ele te aceita, nasceu de novo, agora anda fazendo a vontade do Pai. Amém? Eu quero falar sobre os sinais. Pastor, e agora? Como é que eu faço para saber se eu sou salvo ou não? É importante a gente tem coisa na Bíblia que mostra se somos salvos ou não. Primeira coisa, Marcos capítulo 7, versículo 20. Primeira coisa que a gente sabe se é salvo ou não é o fruto. Fruto, você tem dado fruto de salvação? Ele continuou. O que sai da pessoa é o que faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes e os crimes de morte. Os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e o agir sem pensar nas consequências e daí por diante. É de dentro. Quando você não veio aqui de Senhor, Senhor, muitos de nós fazíamos isso. Mas depois que a gente faz Senhor, Senhor, não podemos mais continuar nisso. Porque isso aqui é um fruto de um pecador.
Isso aqui é um fruto de uma pessoa que não tem Jesus no coração. Aí cada um, amados, pode se avaliar se é salvo ou não. Primeiro, pelo fruto. Qual é o seu fruto? Que fruto você tem dado? Amém? Jesus um dia chega, amados, diante de uma árvore, Marcos 11, e ele amaldiçoou aquela árvore, sabe por quê? Quem é que sabe aqui? Por quê? Ela não dava fruto. Então a gente percebe que nós precisamos dar fruto de salvação. Frutos de um salvo. As pessoas têm que olhar para os frutos da minha vida e entender que eu produzo frutos diferentes. Fruto de salvação. Fruto de justiça. Fruto da verdade. E isso aqui demonstra. É o primeiro sinal de alguém salvo. Pastor, mas eu minto. Queridos, mentira está aqui. Mentira está na mesma lista de adultério. Mentira está na mesma lista de avareza. Amor ao dinheiro, inveja, calúnia. E daí por diante. Isso aqui são frutos de um homem sem Deus. De uma pessoa sem Deus. Eu não acredito que você diz que é crente e tem esses frutos ainda. Se você tem esses frutos, demonstra que você não é salvo. Porque esse fruto de salvação é diferente. Tem algo errado. Então a gente precisa entender, queridos. Precisamos dar fruto de cristão. Amém? Sabe que às vezes quando a gente se converteu, a gente é novinho na fé, o neófito, ainda não está dando tanto fruto. É como aquela árvore que está começando a dar fruto. Mas se você já tem anos de crente, amados, e ainda está sem fruto de salvação, tem alguma coisa errada. Então a primeira coisa é fruto. Tem que ter fruto. Os frutos denunciarão a árvore. Fruto de salvação mostra mostra que somos salvos. Então nós precisamos entender que muitas vezes vamos ter até pessoas na igreja, pessoas para cima, né? Avivadas, motivadas, positivas. Mas se não tem fruto de salvação, amados, se não está aparecendo fruto de salvação na sua vida, tem alguma coisa errada. Não, pastor, mas fulano vai lá, é animado, é motivado, é para cima, é para frente. Mas os frutos? Os frutos são quem mostra quem somos. Aquela árvore, Jesus vai passando por ela, e pela aquilo que ele viu nela, era para ter fruto, porque já tinha folha. Porque aquele tipo de árvore lá, dá primeiro os frutos, e depois vem as folhas. Quando as folhas chegam, os frutos são quase maduros na figueira. Então Jesus foi lá, pensando que tinha fruto, e quando chega lá, não tinha. Não sei o porquê. Mas estava bonita, frondosa, parecia crente. E Jesus chega lá, cadê o fruto? Que tipo de árvore nós somos, amados? Qual o fruto? Porque não adianta ser bonito, frondoso, como eu falei para você, animado, motivado. Tem que ter fruto. Amém? Porque aquela árvore estava, e Jesus disse, vamos lá galera, vamos tirar a barriga da miséria agora. E quando chega lá, cadê o fruto? Amados, estamos vivendo numa condição que o Senhor vai vir para mim e para você, olhando para a nossa vida e perguntar, cadê o fruto? Tanto tempo que você está na igreja, cadê o fruto?
Você é tão bonito, frondoso, folha para todo canto, espetacular à vista. Mas cadê o fruto? Porque o fruto é um sinal de um salvo. São os frutos. Qual tipo de fruto estamos dando? Aquela árvore ou estava doente, ou aquela árvore não era o que disse que era. Porque chegou o tempo de fruto, ela parecia e deveria ter dado fruto e não deu. Então, amados, se nós estamos parecendo essa árvore faz tanto tempo, estamos até frondosos, até bonitos, mas não estamos dando fruto, ou estamos doentes, tem uma área doente na vida que precisa ser tratada para dar fruto, que precisa ser trabalhada pelo Senhor, ou então não nascemos de novo. Nós estamos dando fruto de salvação, de duas uma. Ou estamos doentes e precisamos daquele que sara, ou não nascemos de novo. E se não nascemos de novo, não somos salvos. Então a primeira coisa, nas nossas vidas, isso cada um julga a si mesmo, porque eu não sei dizer aqui quem é salvo e quem não é. Mas a palavra nos mostra, deixa isso bem claro. Primeira coisa é o fruto. Cadê meu fruto? Nós podemos frutificar, queridos, pregando a palavra, pregando o evangelho, dando fruto, mas também nós precisamos dar frutos de salvação, frutos de justiça. Tem que ter nas nossas vidas. Amém? Aleluias. Segundo sinal, para descobrirmos se somos salvos ou não. Primeira coisa, fruto. Qual é o seu fruto? Você tem dado fruto de salvação ou não? Você sabe. Segunda coisa está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 9. Uma pessoa nascida de novo, ela tem o desejo de parar de pecar. Um salvo tem desejo de parar de pecar. Se você não tem desejo de parar de pecar, eu te confronto hoje à noite. Você não é salvo. E precisa nascer de novo, precisa se arrepender e precisa receber a salvação. É dura a mensagem? Certamente. Mas essa noite, antes de cear, eu disse ao Senhor, eu vou dizer tudo que tem que ser dito. Sabe por quê, queridos? Um dia eu vou chegar diante do Senhor e o Senhor vai dizer, eu insisti com você para dar uma mensagem contra o pecado e você não disse. Por quê? E sabe que a mensagem desde o Velho Testamento e o Novo Testamento é o seguinte, se você está vendo que alguém vai para o inferno e você não avisa e aquele alguém foi para o inferno, ele foi condenado, mas a culpa é sua. O sangue dele vai ser cobrado de você. Eu não quero o sangue de ninguém nas minhas mãos, queridos. Amém? Então vou falar a palavra sim. Porque eu não estou falando o que é do pastor Francimar, não. Estou falando o que está na palavra. Então, se você peca e para você é comum, eu tenho dúvida da tua salvação. Se você mente, se você rouba, se você trai, e essa prática não traz nenhum um constrangimento, um arrependimento, uma coisa ruim, eu estou seriamente com dúvida da tua salvação. Porque a palavra diz assim, quem é filho de Deus não continua pecando. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, por quê? Deus é seu pai. Então, pastor, quer dizer que desde 89, quando o senhor se converteu, o senhor nunca mais pecou? Pequei.
Mas isso é um acidente na minha vida. Isso não é um costume comum. E sempre que eu peco, existe algo dentro de mim, amados, que dói, que é ácido, que aperta as minhas entranhas. E eu tenho que chorar e dizer, me perdoa, meu Pai. Porque essa natureza de pecado não está mais aqui dentro, não. Eu lembro que uma vez nós aconselhamos uma pessoa e ela disse, eu estou tão mal. Chorando e dizendo, eu estou tão mal, pastor, porque eu pequei. E eu disse, graças a Deus. Graças a Deus que você está mal. Porque se você estivesse bem, você nunca tinha provado da salvação. Está aqui a resposta. Quem é filho de Deus não continua pecando. Se continua pecando, não é filho de Deus não, meu irmão. Porque quem vive no pecado é filho do diabo. Jesus disse. Em João ele disse. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, Viana. Está lá, está aí. É por isso que você vai fazer uma coisa, você vai roubar, vai pegar no que não é seu, e você sabe, você senta aquele, não, isso não é meu não. Aí você já vai para cá, vem, irmão. Você está lá na tecla e você... De repente aparece aquela coisa. E você sabe, minha natureza não concorda mais com isso. Amém? Porque se concorda e você entra nisso, você tem que saber, rapaz, será que eu sou salvo? Isso é um fruto de um homem salvo? De uma mulher salva? A palavra diz que não. Porque a vida de Deus permanece nessa pessoa. A partir do momento que eu nasço de novo, que eu chego aqui, Senhor, Senhor, a vida de Deus está dentro de mim. Mas sabe, queridos, que dentro de um recipiente não pode estar duas coisas? Dentro de uma pessoa não pode estar Deus e o diabo? Amém? O homem não pode ter dois senhores. Então, a segunda coisa, amados, que vamos analisar, isso aqui é para cada um analisar, eu não posso analisar isso na sua vida. É você. É você que vai saber, não, eu sou salvo. Primeiro, eu dou fruto. Segundo, toda vez que eu faço algo que é errado, aquilo me constrange. Eu sinto dor por dentro. Eu tenho um nojo daquilo. Isso demonstra, mesmo que você errou. Mas pela natureza de Deus está dentro de você, você não vai ficar confortável. Você não vai ficar bem. Amém? Porque a vida de Deus permanece nessa pessoa. E ela não pode, amados, continuar pecando. Porque Deus é seu Pai.